Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos acompanha pela TV aberta, canal 16.1, você que nos acompanha pelas mídias sociais. Você está assistindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Primeiro Amor. Uma igreja localizada aqui na Avenida José Bonifácio, 690, bairro de São Brás, Belém do Pará. Uma comunidade de fé que foi levantada para anunciar e pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. E na nossa lição de hoje nós vamos dar continuidade à Escola Bíblica no segundo capítulo, na segunda lição da nossa revista O Mundo, a Carne e o Diabo, a luta pela santificação. Se você não adquiriu a revista, você pode procurar na nossa livraria, que tem ainda revistas disponíveis. E se você está nos assistindo pela televisão e queira dar continuidade ao estudo dessa revista, venha no próximo domingo. A partir das 9 horas da manhã nós estamos aqui celebrando, cultuando e estudando a Palavra de Deus, e você está convidado a estudar, a fazer uma imersão nas Escrituras Sagradas e descobrir o amor que Jesus tem por você. Esse Deus te amou de tal forma que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para que você tivesse uma nova vida, uma vida em abundância, uma vida plena. Na lição de hoje, convém iniciar com algumas questões fundamentais na jornada cristã. Primeiro, existe uma teleologia cristã. O que o cristão acredita? O cristão primeiramente acredita que Deus criou o homem com um propósito. Nós fomos criados com o propósito de sermos adoradores, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós somos vocacionados, nós somos chamados para uma vida plena, uma vida em santidade, uma vida em comunhão com esse Deus. Mas o pecado nos separou de Deus, nos afastou de Deus. O homem caiu com o pecado. A partir daí o homem passou a vivenciar a morte. A morte nada mais é do que uma vida sem Deus, uma vida, portanto, em uma eternidade distanciada da comunhão com Deus. Mas a partir daí há um momento importante na jornada da humanidade que muda toda essa história, que é a vinda de Jesus. Jesus é o Deus encarnado que veio e morreu no meu e no teu lugar. Ele, através do seu sacrifício na cruz, nos justificou. Nós somos, portanto, justificados pela cruz de Cristo. Nós somos salvos, portanto, mediante o sacrifício de Jesus. Há, portanto, a partir daí, uma restauração plena da comunhão do homem com Deus. Nós passamos a ter acesso direto ao Criador. Nós passamos a ter a possibilidade de entrar no Santíssimo Lugar. Nós passamos a ter a possibilidade de ter uma comunhão plena com Jesus e com Deus. Nós somos, portanto, justificados pela graça, favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há salvação longe da cruz de Cristo. Pergunta que vem a partir daí é: e agora? Muito bem, você veio para uma igreja, você entendeu que existe uma palavra da salvação, você entendeu que existe um Deus que te amou de tal maneira que morreu numa cruz por você. E você tomou uma decisão: eu quero aceitar esse Salvador, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero ter uma vida transformada e restaurada. A pergunta é: e agora? Qual é o objetivo da vida cristã? Tema da lição de hoje. Ainda dentro dessas reflexões iniciais, um ponto importante: a forma como nós praticamos a nossa fé define se nós somos verdadeiramente cristãos. Nós somos um país, ao menos nominalmente, de maioria cristã. A maior parte da população brasileira, no último censo demográfico, se nominou cristã. Mas a pergunta é: será que eles são verdadeiramente cristãos na sua prática cotidiana? Será que eles entendem verdadeiramente o significado de uma vida em Cristo? Será que as igrejas estão anunciando a mensagem do Evangelho?
Será que as igrejas estão, através de um ato profético, declarando qual é o objetivo da vida cristã? Uma pergunta importante que nós precisamos fazer nos dias atuais. Segunda questão que vem exatamente na reflexão desse termo cristão, é que esse termo ele surge pela primeira vez na cidade de Antioquia. E ele denominava uma comunidade de fé. Os seguidores de Cristo. Aqueles que estavam entrando numa nova jornada, que acreditavam, portanto, que havia um Messias prometido, que havia encarnado, e aceitaram o senhorio desse Messias. Até então, os seguidores de Cristo eram chamados de aqueles do caminho, ou também chamados de nazarenos. A partir da comunidade de fé de Antioquia, e você pode verificar isso no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, surge pela primeira vez a definição do termo cristão. Eles são chamados de cristãos. E os manuais de estudos bíblicos vão dizer o significado do termo cristão. No original, significava, no grego original, exatamente os do partido de Cristo, os da parte de Cristo, pequenos cristos, imitadores de Cristos. Será que nós somos imitadores de Cristo? Será que nós refletimos Cristo em nossas vidas? Cristo fala em Lucas, capítulo 9, 23, e dá uma pista inicial da questão que nós vamos discutir na aula de hoje, sobre o objetivo da vida cristã, sobre a jornada. E lá Jesus fala que nós devemos, primeiro, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Será que nós estamos em nossa jornada cristã, ou como cristãos, negando a nós mesmos? Será que nós estamos tomando a nossa cruz e estamos seguindo? Será que nós somos capazes de cantar aquela música tão conhecida no meio cristão? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Louvarei, levarei também minha cruz, até a minha coroa ganhar, ou buscar, ou trocar essa cruz por uma coroa. Será que nós estamos verdadeiramente vivendo o que essa música fala? Entendam que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem entender a mensagem da cruz. Não existe cristianismo dissociado da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz nos conclama a morrermos com Cristo numa cruz, matando o velho homem e trazendo à existência um novo homem, não mais um homem pecador, mas um homem justificado, santificado, restaurado pelo sangue de Cristo. Será que nós somos capazes de entender que há, portanto, uma centralidade na mensagem do Evangelho e na fé cristã? Em mais um capítulo da história do cristianismo, no século XVI, Lutero chama a ordem, o debate sobre o cristianismo. Movido por um espírito profético, Lutero vai dizer: salvação se dá mediante a graça pela fé em Cristo Jesus, e o verdadeiro cristianismo se dá face a face de Deus. E ali ele escreve um artigo, uma carta, um manifesto, onde ele vai lançar o termo corandel, diante da face de Deus. Será que nós estamos vivendo uma vida corandel, diante da face de Deus? Será que você tem contemplado esse Deus face a face? Será que você tem buscado santidade? Será que você habita no santíssimo lugar? A igreja cristã contemporânea, e é necessário que nós façamos essa reflexão, precisa resgatar o espírito profético que foi expresso na igreja primitiva, que foi expresso na reforma. Nós precisamos voltar os nossos olhos para um cristianismo bíblico, e dentro de um cristianismo bíblico entender qual é o objetivo da vida cristã. Nós precisamos, portanto, entender o que nos torna cristãos. E a partir daí nós chegamos no texto inicial,
da nossa lição. Mateus capítulo 6, 33, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui há uma chave hermenêutica para entender o objetivo da vida cristã. Há duas palavras importantes aqui: reino de Deus e justiça. Não há reino de Deus sem justiça, e não há justiça plena sem reino de Deus. As duas coisas caminham juntas. Eu vou pedir ajuda aqui da comunicação, que não está passando aqui meu slide. Qual é o objetivo da vida cristã? Pergunta. Você já se fez essa pergunta? Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A pergunta é: qual é o objetivo da vida cristã? O que eu preciso fazer para me tornar verdadeiramente um cristão? E a nossa revista vai dizer que para que um cristão progrida na santificação e no aprendizado de como agradar a Deus, ele deve ter uma ideia clara de qual é o seu objetivo. Passando, por favor. Qual é o objetivo da vida cristã? O objetivo da vida cristã, portanto, requer buscar, trabalhar em prol da busca de prioridades. E na lição há exatamente o exemplo de uma mulher, que está lá em Lucas capítulo 15, versículos 8 e 10. Uma mulher que havia perdido uma dracma. A mulher da dracma perdida, a parábola da dracma perdida. Essa mulher foi, portanto, buscar uma dracma, aquilo que era valioso para ela. Buscar algo valioso requer trabalho. Não há cristianismo sem busca, não há cristianismo sem trabalho. Não há cristianismo sem definição de prioridades. Ela definiu uma prioridade. Será que nós, como cristãos, estamos definindo a nossa prioridade, que é exatamente buscar o reino de Deus e a sua justiça? Mas o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Próximo, por gentileza. Precisamos entender, portanto, o que significa reino de Deus e o que significa justiça segundo as Escrituras. Reino de Deus tem um significado especial. Inicialmente nós já entendemos que o pecado afasta o homem de Deus, e que Jesus veio buscar o que estava perdido, em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há uma iniciativa. Deus nos procura, assim como o Senhor procurou Adão. O Senhor, através do segundo Adão, Cristo Jesus, busca novamente o homem para resgatar uma aliança plena com Ele. O Senhor nos procura em primeiro lugar. Ele está nos buscando, como Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele está pedindo para entrar e fazer morada na tua vida e na minha vida, e na tua casa, na minha casa, na tua família, na minha família. Deus, portanto, toma a iniciativa de buscar o homem, através do quê? Através da graça. A graça, portanto, é um favor imerecido, pode passar, sem problema nenhum. Mas a pergunta é: o que o mundo tem buscado? Será que o mundo tem buscado a Deus? E essa, portanto, é uma reflexão que está sendo feita através da nossa revista. Então, no seu estado caído, pecador, afastado de Deus, o homem tem procurado insistentemente respostas para os seus problemas da vida cotidiana, mas não tem procurado a Deus. A vida pós-moderna exatamente tem feito com que esse homem busque o quê? Busque felicidade, busque paz mental, busque conforto para a alma, busque alívio da culpa, busque prosperidade, busque sentido existencial. Isso acaba sendo refletido em uma igreja que deixa de seguir verdadeiramente a palavra e deixa de entender qual é o verdadeiro propósito ou objetivo da vida cristã. Não por um acaso você tem aí a entrada na igreja
da teologia da prosperidade ou da teologia liberal, aonde a comunidade de fé deixa de ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade e passa a buscar um Deus para suprir as suas necessidades, as suas vontades, os seus mimos. Quer isso, quer aquilo, faz corrente, faz promessa, mas não quer ter uma vida transformada e restaurada, não quer mudar a sua mentalidade, não quer mudar a sua atitude, não quer verdadeiramente se converter dos maus caminhos. Durante a semana vive o velho homem, e durante o culto procura a Deus não para adorar, mas procura a Deus exatamente para satisfazer os seus anseios. No mundo cristão, portanto, o que nós presenciamos hoje é uma grande confusão sobre o tema, qual é o objetivo da vida cristã. E se uma pessoa que não conhece as Escrituras começar a frequentar algumas igrejas, ligar a televisão em alguns canais de televisão, que aparentemente trazem uma mensagem cristã, essa pessoa vai ficar confuso sobre exatamente qual é a prática do cristão, ou qual é o objetivo do cristianismo. Buscar, portanto, a Deus é um empreendimento cristão. E essa busca leva a vida inteira. Em Atos 1:8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, pequenos cristos, imitadores de Cristo, imagem de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entenda, para você ser imagem de Cristo, você precisa ter uma vida transformada. Para você ser imagem de Cristo, você precisa matar o velho homem. Para você ser imagem de Cristo, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa, portanto, matar o velho homem numa cruz. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Nós matamos o velho homem todo dia. Nós buscamos a transformação todo dia. Nós buscamos a santidade todo dia. Portanto, a caminhada cristã não se encerra no ato de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ali é o começo de uma jornada. Mas essa jornada prossegue a cada dia na busca da santidade, na busca do aperfeiçoamento, na busca do reino de Deus e na busca da sua justiça. Como está em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração tradicionalmente conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus claramente faz uma associação entre fazer a vontade de Deus com o reino de Deus. Nós passamos a entender, portanto, que o reino de Deus é senhorio de Deus, tanto no céu quanto na terra. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Essa pergunta nós precisamos nos fazer, não somente todo dia, mas várias vezes durante o dia, em cada decisão ou atitude que nós vamos tomar ou vamos fazer. Buscar, portanto, o reino significa fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo. O reino de Deus, portanto, vem quando nós executamos e fazemos a vontade de Deus. Há, portanto, a implantação do reino de Deus quando o cristão muda a sua vida, muda a sua mente, muda a sua atitude e executa a vontade do Pai, que está expressa onde? Na palavra. E há a expansão do reino de Deus quando essa igreja, ou essa comunidade de fé, ou o cristianismo, ou os cristãos influenciam e discipulam a sociedade por meio do Evangelho. Nós damos, portanto, testemunhos de Deus, da sua justiça, da sua verdade e do seu reino quando nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma pergunta, portanto: qual é o objetivo supremo da vida cristã? Principal, mais importante. Se nós pudéssemos resumir isso numa frase simples, significa obediência ao Rei Jesus.
obediência completa ao Rei Jesus, obediência plena ao Rei Jesus. Será que nós estamos sendo obedientes ao Rei Jesus? Será que nós estamos realmente obedecendo ao Rei Jesus? Segundo ponto importante, além de buscar o reino, nós precisamos buscar a sua justiça. E esse conceito de justiça, ele é interessante, ele é importante que nós compreendamos. A busca do reino, portanto, está diretamente associada à busca da justiça de Deus. E Jesus é um exemplo de justiça. Jesus, portanto, expressa a justiça de Deus. A justiça de Deus foi, portanto, manifesta em Cristo Jesus. Ele era, portanto, o Cordeiro sem mácula, sem pecado. Ele era o Filho pelo qual o Pai se comprazia. Ele era consumido pelo zelo pela casa do Pai. João 2,17. A comida dele era fazer a vontade do Pai. 4,34. Será que nós temos zelo pela casa do Pai? Será que nós temos anseio pela vontade do Pai? Ele era Deus encarnado, mas também ele era um homem perfeito, justo, santo, sem mácula, sem pecado. Não podemos, portanto, imitar a sua divindade, mas nós podemos e devemos buscar sermos imitadores de Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos, portanto, assumir uma postura de obediência a Jesus. Nós precisamos, portanto, ter um compromisso de agradar o Senhor. Não adianta virmos para uma igreja, num culto de domingo, pular, chorar, cantar, se durante a semana nós somos filhos desobedientes, nós somos insubmissos, nós não matamos o velho homem, nós deixamos o pecado nos dominar, a velha mentalidade nos dominar, as velhas práticas nos dominar. O que normalmente se espera, portanto, de um novo convertido? Uma outra pergunta importante. E nós vemos muitas vezes pessoas virem para a igreja, aceitarem Jesus, entrarem numa comunidade de fé, passarem a se relacionar numa comunidade de fé. E infelizmente muitas igrejas não discipulam adequadamente os novos convertidos, ou não tem uma trilha de discipulado para os novos convertidos. E muitas vezes você começa a observar pela ausência de escola bíblica dominical, pela ausência de estudo bíblico, pela ausência de discipulado, ou de uma base teológica mais firme, mais profunda, um entendimento equivocado sobre a prática cristã, sobre a religiosidade cristã, ou sobre a justiça de Deus. O que se espera, muitas vezes, de um novo convertido, é que esse novo convertido desenvolva piedade. E eu fui no dicionário pesquisar a palavra piedade, e no dicionário a palavra piedade representa, está coberto ali, mas vocês vão entender, devoção por aquilo que é religioso, cumprimento de práticas religiosas, de atos religiosos. Também significa compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia, ou virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Muitas vezes o que se espera de um novo convertido é que ele tenha piedade, que significa que ele tenha um momento devocional diário, que ele faça a leitura da Bíblia, que ele tenha um tempo de oração, que ele frequente regularmente os cultos, que ele tenha uma mudança de mentalidade, que ele tenha uma mudança de linguagem e que ele tenha uma mudança de comportamento. Você entendeu que há necessidade, portanto, de mudar o velho homem. Ok, isso é importante. Contudo, o conceito bíblico de justiça vai muito além da religiosidade, ou daquilo que a gente fala de devoções diárias e jargões cristãos. O autor da revista vai dizer que é perfeitamente possível uma pessoa adotar prática cristã, assimilar uma linguagem cristã e mesmo assim não ser um cristão autêntico.
que significa que existem pessoas que estão na igreja, estão no culto, se vestem como cristão, têm estereótipo cristão, aparentemente são cristãos, mas não são verdadeiramente cristãos. Opa! Isso nos chama a atenção. Isso nos faz refletir. E isso gera, portanto, curiosidade, exatamente para tentar entender qual é o objetivo da vida cristã então. Não é eu estar numa igreja, não é eu mudar a minha mentalidade, não é eu mudar meu comportamento, não é eu me vestir de forma diferente, não é eu ter um estereótipo. O que caracteriza, portanto, um verdadeiro cristão não é o seu estereótipo, não é se tem cabelo longo ou se não tem, não é se veste uma roupa com uma saia embaixo do joelho ou não está embaixo do joelho, não é se usa maquiagem ou não usa maquiagem, não é se tem brinco ou não tem brinco. O que caracteriza, portanto, o cristianismo é a obediência a Cristo. É obedecer a Cristo. Deus quer, portanto, que o cristão cresça na fé e na obediência. João 15,14 diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que nos leva também a entender uma outra passagem bíblica que diz: aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Cristo. Ou, se você é amigo de Cristo, você é inimigo do mundo. Por quê? Porque o cristão precisa ter uma prática diferente da prática do mundo. Os valores cristãos são diferentes da prática do mundo. Qual é o erro, portanto, de muitos cristãos? O erro de muitos cristãos é confundir espiritualidade, piedade com justiça. Ou seja, muitos se preocupam excessivamente com a aparência externa e deixam de transformar o homem interior. Começa a ter apenas uma prática da religiosidade, desprovida de obediência, de propósito, de transformação. Qual é o propósito, portanto, da espiritualidade e da piedade? Espiritualidade e piedade não é fim, é meio. Vou repetir: espiritualidade e piedade não é fim, é meio. A tua finalidade não é se vestir como cristão, não é estar numa igreja como cristão, não é ter característica de cristão. Isso é meio. Você faz isso para atingir um fim, que é ser obediente a Cristo, que é obedecer a Cristo. Lição que o autor nos traz: não posso obter justiça sem piedade, mas posso ser piedoso, pelo menos aparentemente, sem obter justiça. Você está entendendo isso? Você compreende isso? Você pode ter cara de cristão, jeito de cristão, ser até confundido como cristão. Me lembra daquela comercial, né? Esse não é, está querendo me enganar. Ah, esse é cristão. Somente o Espírito Santo vai, não sou eu e não é você, não é o nosso olhar, não é o nosso julgamento. Nós somos excessivamente limitados para dizer quem é e quem não é. E não cabe a nós julgar, cabe ao Espírito Santo julgar quem é verdadeiramente cristão, mas cabe a nós uma reflexão pessoal, individual, se nós estamos verdadeiramente sendo obedientes a Cristo. E aqui a lição caminha para 3 exemplos da verdadeira justiça. E nós aprendemos muito com esses 3 exemplos, que é exatamente o chamado resumo de Miqueias, o resumo de Jesus e o resumo de Tiago. Resumo de Miqueias. Profeta Miqueias 6:8 diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom, que o Senhor, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, sejam justos, mas não só isso, e ameis a misericórdia, justiça
e misericórdia, mas não só isso, e andes humildemente com teu Deus. Justiça nós já entendemos, mas a pergunta o que é misericórdia? E o autor da revista vai nos dizer que misericórdia é amor leal, amor constante, que perdura, que é permanente. Ou seja, há uma ordenança para que o cristão mantenha permanentemente o amor. E manter permanentemente o amor é imitar o modo como Deus nos ama, mesmo quando nós falhamos. E isso nos remete, por exemplo, à história ou à parábola do filho pródigo. Nós entendemos que não há uma vida cristã plena se não for corandel, se não for na face de Deus, se não for olhando Ele face a face. Mas isso requer santidade. Mas o filho pródigo, em determinado momento, quis viver uma vida distante do seu pai. Provavelmente ele queria fazer coisas que o seu pai o repreenderia. E ele pede a sua parte na herança. E ele vai para uma terra distante. E ele gasta toda a sua herança. E passa a viver de uma forma miserável. Até que ele lembra que havia um pai que lhe amava muito. E ele retoma o caminho de volta para casa. E a parábola diz que quando o pai vê o filho chegando, o que é que o pai faz? O pai sai correndo ao encontro do filho. E o pai abraça esse filho. O pai pede o anel para mostrar que aquele filho, ele era verdadeiramente um herdeiro. A parábola do filho pródigo nos mostra que nós não podemos viver uma vida distante do pai. E que se nós entendermos que não há vida plena longe do Pai, esse Pai está nos esperando novamente para ter comunhão e nos chamar de novo para uma vida em comunhão com Ele. Jesus nos chama. Jesus bate na nossa porta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todos nós tenhamos a vida eterna e a vida em plenitude. Mas essa vida em plenitude significa não somente retornar à casa do Pai, mas significa também se submeter ao senhorio do Pai. Alguns querem estar na casa do Pai, se valendo das benesses do Pai, mas não querem o senhorio do Pai. Não querem se submeter, não querem renunciar. O filho pródigo renunciou. Será que nós somos capazes de renunciar o velho homem? Justiça, misericórdia, amor incondicional e humildade. 1 Pedro 5,5: no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Será que nós somos capazes de termos humildade no relacionamento cristão? Ou será que nós estamos numa comunidade de fé cheio de soberba? Ou se achando mais religioso do que o outro? Ou fazendo como o fariseu: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou como aquele irmão que pecou. Aquela irmã publicou uma coisa no Facebook, no Instagram. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ela. Mas eu sou santo. Será que você tem sido humilde? Segundo resumo, o resumo de Jesus. Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É o que o autor chama de regra de ouro do cristianismo. E aqui, há uma pancada para todos nós aqui. Porque o velho homem que habita em mim, habita em você, é o homem do olho por olho, dente por dente. Da justiça do homem. Vou pagar com a mesma moeda.
me fez o mal, vou fazer o mal, eu pago o mal com o mal. Esse versículo, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Qualquer criança que hoje está na escola bíblica dominical dessa igreja é capaz de recitar. Mas será que nós somos capazes de cumprir esse versículo? Entre recitar um versículo, conhecer um versículo e cumprir o versículo, há uma diferença muito grande. Muitos conhecem a palavra, mas não praticam. Muitos são doutos na palavra, mas não praticam. Será que nós somos capazes de fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam a nós? Será que nós somos capazes de retribuir a agressividade, a agressão, a indiferença, a raiva, a inveja, com bondade, com amor, com mansidão, com temperança, com domínio próprio? É difícil, né? É difícil. Porque o velho homem que habita em todos nós, quer pagar o mal com o mal, quer retribuir a indiferença com a indiferença, quer retribuir a agressão com a agressão, a raiva com a raiva. Mas Jesus nos dá uma lição. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo significa não querer fazer as nossas vontades. Significa respirar, pedir direção do Espírito Santo e pedir sabedoria do alto para agir e não pagar o mal com o mal. A pergunta é: como Jesus agiria no teu lugar? Assim nós devemos agir. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos, porque nós somos pecadores. Por isso que nós temos que pegar e carregar a nossa cruz, porque Jesus morreu numa cruz por mim e por você, mas nós temos a todo momento que matar o velho homem que ainda habita em nós, porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida não terminou. Nós ainda vamos ser glorificados quando estivermos com Cristo Jesus na eternidade, mas nós ainda somos sujeitos ao pecado e ao velho homem. A vida cristã, portanto, é uma vida de batalha diária. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ter uma coisa que te torna diferente. Você passa a ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. E o Espírito Santo de Deus te incomoda, te repreende, te alerta. Eu tenho certeza que muitas vezes você está pronto para tomar uma atitude, fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo te repreende e te alerta. Ou algumas vezes você fez alguma coisa errada e o Espírito Santo te incomoda até que você verdadeiramente se arrependa e peça perdão. Comigo é assim. Comigo é assim. Provavelmente eu sou o pior dos pecadores aqui. Todo dia eu tenho que pedir a misericórdia e a graça de Deus na minha vida, porque o velho homem todo dia tenta ressurgir. A pergunta é: qual homem você tem alimentado? O homem carnal ou o homem espiritual? A minha comida é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa que você está alimentando o homem espiritual. Mas se você não faz a vontade de Deus, você está alimentando o homem carnal. E para alimentar o homem espiritual, você precisa sim ter uma vida piedosa, você precisa sim orar, você precisa buscar santidade, você precisa ler a palavra, você precisa estar numa comunidade de fé. Não existe cristianismo sem estar numa comunidade de fé. Porque cristianismo é relacionamento. Cristianismo, portanto, é prática relacional. Como é que você vai exercitar o amor ao próximo, o relacionamento compassivo, a compaixão, a piedade, a caridade, se você não está numa comunidade de fé? Na Idade Média, havia uma versão equivocada do cristianismo, que para você
se tornar verdadeiramente um cristão, você tinha que se isolar do mundo. Não é à toa que surge na Idade Média milhares de mosteiros, aonde a pessoa vai servir a Deus e se afasta do mundo. Jesus não nos chamou para nós estarmos afastados do mundo. Jesus nos chamou para transformarmos o mundo. Se o sal se afasta daquilo que está putrefando, se a luz se afasta da escuridão, o que vai restar é escuridão e podridão. Se o cristão se retira do mundo e não discipula o mundo, não impacta o mundo, não dá testemunho, não testifica, não evangeliza, não se torna, portanto, um imitador de Cristo, para que os outros vejam que ele é uma carta viva do Evangelho, esse não é o verdadeiro cristianismo. Deus te chamou e Deus me chamou para que nós façamos a diferença em nossa geração. E é muito bom ver jovens louvando e adorando nessa igreja, porque vocês, jovens, são chamados a impactar e transformar a geração de vocês. Nós somos chamados a sermos sal e luz e impactarmos. E nós precisamos fazer o que é certo, o que agrada a Deus. O autor nos traz, portanto, o resumo de Jesus. E eu fiz questão de colocar a frase para que você me acompanhe nessa leitura. Justiça significa vida correta. Significa tratar as pessoas de maneira correta. Significa viver com integridade. Será que você tem tratado as pessoas de uma forma correta? Será que você tem tido uma vida íntegra? Uma pessoa justa é aquela em que podemos confiar. Sua integridade é consistente, ela não está à venda. Uma pessoa justa é moral, sem ser moralista. Ser cristão não é ser moralista. Ser cristão é viver de acordo com a moral de Cristo. Você entendeu a diferença? Ser cristão não é ser moralista, porque tem muito moralista que verdadeiramente não tem uma vida transformada. Ser cristão é viver de acordo com a moral de Cristo. Uma pessoa justa é moral sem ser moralista, é piedosa sem ser legalista. É piedosa sem ser legalista. Não, você só pode entrar na igreja se você estiver vestido de tal forma, se você estiver praticando, se você não fizer tal coisa, se não der tantos pulinhos, se não fizer tal... Isso é religiosidade, você torna-se legalista. Aliás, isso me lembra o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 20, quando Jesus diz: se a tua justiça não superar em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus, eles eram religiosos, eles eram moralistas, eles eram legalistas, mas eles não tinham uma vida verdadeiramente diante do altar, eles não buscavam a Deus em sua plenitude, eles não tinham uma vida interior restaurada, eles tinham uma aparência de santo, uma aparência de uma falsa justiça. É piedosa sem ser legalista. Ela quer tratar as pessoas da maneira correta, porque tem um grande desejo de agradar ao Deus de amor. Quando você trata alguém com piedade, com amor, com mansidão, com temperança, você agrada a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus. Terceiro resumo. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, irmão de Cristo, um dos principais responsáveis por organizar a comunidade de fé na cidade santa. Tiago 1:27. Tiago nos diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Começando de trás para frente, guardar-se a si mesmo
incontaminado do mundo. Não significa que você não vai estar no mundo, mas significa que o mundo não vai te discipular, não vai te contaminar. Significa que você vai santificar o mundo, que você vai discipular o mundo, que você vai impactar o mundo através da tua vida restaurada. Será que nós temos impactado realmente o mundo através dos nossos círculos de relacionamento? Será que você faz a diferença? Será que você tem uma vida com propósito? Será que você exerce a vocação que Deus te chamou? Mas antes disso, Tiago nos diz que a verdadeira justiça é orientada para pessoas. Piedade sem compaixão é uma mentira. Não adianta você ter um ativismo religioso, não adianta você vir para a igreja todos os dias da semana, não adianta você viver todo dia na igreja fazendo alguma coisa se você não tem compaixão, se você não tem misericórdia, se você não é caridoso, se você não se preocupa com os órfãos e as viúvas. Essa é uma prática cristã vazia. Somos chamados para sermos, portanto, piedosos e demonstrarmos através da nossa vida o amor de Jesus. Somos ecônomos de Cristo, somos mordomos, dispensadores da sua graça. Será que você tem servido a Cristo com aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos? 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem demonstrou o amor de Deus? Samaritano, que olhou uma pessoa na sua jornada que precisava de ajuda e ajudou. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Será que nós amamos de fato e de verdade? Será que quando um irmão nosso desaparece do nosso grupo familiar, nós vamos buscar saber o que está acontecendo? Será que quando alguém da nossa comunidade de fé está com algum parente no hospital, nós ligamos e perguntamos: você precisa de alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Será que algum irmão nosso, quando passa alguma tribulação, alguma luta, nós nos preocupamos verdadeiramente e perguntamos: eu posso ser útil a você? Ou nós vivemos uma religiosidade, uma legalidade, uma moralidade desprovida de amor? Queremos estar frequentando cerimônias religiosas, mas nós não nos preocupamos com o nosso irmão, com as necessidades do nosso irmão, com a aflição do nosso irmão. Cristianismo, portanto, é relacional, é olhar para o alto, mas olhar para o lado. Conclusão: precisamos de regras para ser justos, mas essas regras têm de ser justas, precisam ser regras de Deus, não do homem. Na palavra do Pai encontramos regras adequadas para agradar a Ele com a sua vida justa, e se vivemos de acordo com essas regras, não somos fanáticos, mas verdadeiros filhos do Rei. Não existe cristianismo sem uma boa base bíblica, sem cumprimento de uma doutrina bíblica. Eu estou cansado de ouvir: Deus é amor, então pode tudo. Eu não quero ter uma vida transformada, eu quero viver em pecado, eu quero desobedecer o que a Bíblia diz, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus, antes de ser amor, Deus é justiça, e Deus prova o seu amor para conosco através da justiça. Não é à toa que Cristo morreu por mim e por você numa cruz. Não há salvação sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, isso é justiça. Não há salvação sem transformação, sem mudança. Aplicação:
o nosso autor nos pergunta: o que você pode fazer na prática para ser mais justo aos olhos de Deus? O que nós podemos fazer a partir de hoje? Em que nós podemos mudar? Em que nós podemos nos aperfeiçoar? Todo dia eu peço para Deus ter misericórdia da minha vida. Todo dia eu peço para Deus mudar alguma coisa na minha vida. Mas não acontece num passe de mágica. Requer trabalho, requer dedicação, requer empenho, requer matar o velho homem, requer negar a si mesmo, requer tomar a nossa cruz. Quais são as mudanças que você precisa fazer em seu comportamento e até em sua visão de mundo para ter uma vida mais agradável a Deus? O que isso tem a ver com as pessoas às quais você se relaciona na igreja, na família e na sociedade em geral? Deus nos chama, portanto, a termos uma vida com um propósito, a sermos influentes. Qual é o objetivo da vida cristã? Que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Será que você é capaz de me acompanhar em oração? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua orientação, Senhor. Obrigado pela tua repreensão, Pai. Obrigado pela tua exortação, Pai. Que todos nós possamos, Senhor, entender a necessidade de buscarmos o teu reino, tendo uma vida submissa à tua vontade, submissa ao teu senhorio. Nos ajuda, Pai, a cada dia matar um pouco mais o velho homem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, rumo ao santíssimo lugar, Pai. Nos ajuda a caminhar, Senhor, para o santo dos santos. Que a santidade, Senhor, seja um objetivo em nossas vidas, Senhor. Que a santidade seja um propósito em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos, através dessa santidade, exercitar a tua justiça, Pai. Exercitando junto com ela a misericórdia, a humildade, a compaixão, a piedade, a carestia, Senhor. Aquilo que o teu evangelho nos ensina, Senhor. Que nós possamos, Senhor, como comunidade de fé, nos aperfeiçoar, Senhor, e sermos verdadeiros imitadores, para que nós possamos nos tornar, Senhor, cartas vivas, e que o mundo possa ler cada um de nós, e que através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos testemunhos, nós possamos também, Senhor, ajudar a implantar o teu reino, discipulando e transformando, Senhor, a sociedade através das nossas vidas e das nossas ações, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti nessa manhã, no nome santo de Jesus, Pai. Amém.